e me fizeram a seguinte pergunta, tá? Gabriel, existe algum fundo ali mais high grade ali, como no caso do MXRF, como se fosse um concorrente do MXRF, não buscando os maiores retornos, mas sim buscando a maior qualidade do fundo? E sim, existe, tá? Então a gente está sempre acostumado a falar ali dos fundos que mais pagaram naquele mês, dos fundos que mais pagaram nos últimos 12 meses, porém, poucas vezes a gente fala dos fundos que têm uma qualidade maior, fundos que prezam por essa qualidade. E hoje eu vou estar falando que, na minha opinião, é um dos fundos de CRIs com maior qualidade que se tem hoje no mercado, tá? É claro que isso vai muito de opinião para opinião. E o porquê eu estou falando isso, tá? Esse é um fundo super bem administrado, tá? Então é aquele fundo muito certinho, tá? Faz boas emissões, não cobra taxas altas quando vai fazer emissão, paga bons dividendos e acompanha o CDI, tá? Ali que seria basicamente a Selic, tá? Então vamos começar pelo começo, tá? Mas sem muito estresse. Vamos estar falando aqui dele, KNCR11, tá? Que seria o fundo da Quineia. Mas começando pelo começo, vamos ver quanto que está o preço dele hoje, tá? E o KNCR11, tá? Ele tá custando hoje na casa dos seus R$ 98. Só uns pontos bem básicos, tá? Que eu espero que você já saiba nessa altura do campeonato. Fundo imobiliário é renda variável, então ela pode oscilar. Tanto que quando a gente deixar um histórico um pouco maior aqui nos últimos um ano, tá? Nos últimos 12 meses, a gente vai ver que tem uma queda do KNCR11 de 2,59. E se a gente pegar e deixar o máximo aqui, tá? A gente vai ver que ele, desde lá do ano de 2012, tá? Ele tem uma queda acumulada de 4,42. Então, é um fundo que ele, historicamente, acaba oscilando um pouco menos, tá? Então, a gente já viu ali fundos como HCTR, DEVA, que eles sobem demais, porém, quando começa a cair, cai ao extremo também, tá? Não acontece no caso do KNCR11, tá? A gente consegue ver que a sua maior oscilação foi aqui no ano de 2020, tá? Mas tem uma explicação, tá? Porque simplesmente o pessoal estava achando que seria o final do mundo por conta do Covid. Então é natural que o KNCR11 tenha caído também, tá? Hoje, o dividendo do KNCR11 tá na casa dos seus 13,38%, tá? Então ele tá pagando ali quase que a Selic, tá? Quase que o CDI. Lembrando que fundo imobiliário tem isenção de imposto de renda. Então ele, na teoria, está pagando mais do que tanto o CDI como a Selic. Só que qual que é o grande ponto, tá? Você consegue observar que nesses gráficos aqui, olha, ele tem uma oscilação muito grande. Então o que aconteceu? Do ano de 2019 ali até o ano de 2020 ali, mais ou menos ali na casa até o ano de 2021, o que acabou acontecendo com o dividendo do KNCR11? Veio só ladeira abaixo, tá? Então, se você pegar lá desde 2015 até 2021, em vez de ele manter um dividendo mais estável, como a grande maioria dos fundos tentam manter, não aconteceu no caso do KNCR11, tá? Ele veio com uma queda lenta e gradativa, tá? Nos seus dividendos. Então, tinha mês que ele pagava mais, tinha mês que pagava um pouquinho menos, depois mais um pouquinho menos. Então, você consegue perceber que se você for investidor de dividendo yield, você vai entrar em apavoro, tá? E eu, quando comecei a investir ali no ano de 2018, 2019, comprei o KNCR11, porque todo mundo falava da extrema qualidade que é o dos fundos da Quineia. Só que o que aconteceu? Eu não abri o relatório gerencial dele, tá? Eu não sabia nem o que era um CRI, como que funcionava um CRI. Então, o que acabou acontecendo? Eu comprei o KNCR11 olhando somente para o dividendo yield, então você pode perceber que do ano de 2019 até o ano de 2020, ele somente caiu seus dividendos, tá? E eu, como um bom investidor, fiquei apavorado. O que eu acabei fazendo? Vendi. É claro que tempos depois eu refleti ali sobre a minha ação, estudei um pouco mais sobre o fundo ali, entendi um pouco mais sobre ele e vi que eu fiz totalmente de errado, tá? Porque essa queda no dividendo dele não tem nada a ver, tá? Não estava acontecendo algo extraordinário no fundo e era tudo por conta ali da sua estratégia. Quando o pessoal pegou e falou assim, olha Gabriel, me fala um outro fundo parecendo como o MXRF que busca uma qualidade ali maior nos seus CRIs. E eu pensei logo nele, tá? Porque o KNCR11, ele é um fundo ali que a sua qualidade dos seus credores
é muito alta, tá? Só que o que acontece? Quando se você empresta dinheiro, basicamente ali você tem quase 100% de certeza que vai receber esse dinheiro de volta, você não vai conseguir colocar uma taxa tão alta. Então é isso que acaba acontecendo. No caso do KNCR11, você vai ver que ele acompanha demais o CDI. Então quando o CDI começa a diminuir, o dividendo ali do KNCR11 diminui. E como que ali do ano de 2019 até 2020, antes da pandemia, o que acabou acontecendo? A taxa Selic estava vindo caindo cada vez mais, tá? Então, a taxa Selic ali que acompanha o CDI caiu muito. Então, o dividendo do KNCR11 caiu muito. Agora, a Selic subiu, o CDI subiu e adivinha, o KNCR11 está pagando muito dividendo, tá? Então, eu tenho ali um leve arrependimento de eu ter vendido ali as minhas cotas na casa dos seus R$85. Mas acontece, errando que se aprende. Então não cometa esse erro. Eu vou mostrar aqui para vocês no relatório gerencial dele, só que assim, quando você investe em KNCR11, você precisa ter logo em mente que são CRIs de boa qualidade, porém ali com spread menor, você vai acabar ganhando um pouco menos de dinheiro do que em fundos mais arriscados, tá? Porém, você tem um lado bom aí que você não vai ter dor de cabeça. E de que quase que 100% dos seus CRIs são atrelados ao CDI. Então, CDI sobe, KNCR11 paga mais. CDI desce, KNCR11 paga menos. Mas muita calma nessa hora, tá? Vamos voltar aqui para algumas informações básicas do KNCR11. A sua liquidez diária está um pouco mais de 100 mil negociações, tá? Então, é um fundo bastante grande e bastante líquido, tá? Tanto que seu patrimônio líquido é de quase 6 bilhões, tá? Então, é um fundo ali de respeito. Lembrando que o seu último rendimento foi de 1,20 com dividendo yield de 1,22, tá? Então, tá um excelente yield, tá? Principalmente porque o CDI está nas alturas, então o KNCR11 surfa demais esta onda, tá? O seu valor patrimonial está na casa dos seus R$100 e hoje o seu preço ali está sendo negociado com um certo desconto de aproximadamente 2%, tá? Então, é um pequeno descontinho? É. Então, ele não está nem tão caro ali e na teoria estaria com um leve desconto, tá? Em relação ao seu preço. E aqui a gente tem que deixar logo claro que o seu tipo de gestão é ativa, tá? Ele não tem uma taxa de performance, não tem taxa de gestão, não tem gerenciamento nem de consultoria. Tem somente taxa de administração, tá? Que é uma taxa ali relativamente baixa, porque tem muito fundo que cobra ali 0,7, 0,8, 0,9 ou 1% ao ano de taxa de administração, só que cobra 20, 30% na taxa de performance. Então, isso não acontece no KNCR11, tá? Então, em questão de taxas, ele tem ótimas taxas. E aqui no site Fund Expert tem uma comparação super bacana, tá? Que seria se você tivesse aplicado R$50 mil na poupança e no KNCR11, tá? Nos últimos 12 meses. E o que acontece? O KNCR11 tem uma rentabilidade mais de 300% em relação à poupança, tá? Então lembre-se, poupança é o pior investimento possível, tá? Tanto a curto prazo como a longo prazo, tá? Então o KNCR11 dá de lavada. Então abrindo aqui o relatório gerencial, tá? A gente consegue ver algumas informações aqui um pouco mais completas. E o que eu queria mostrar aqui para vocês é de que nessa parte aqui, ó, alocação em CRIs, 96% do seu patrimônio está alocado em CRIs. Então, a parte ali, principalmente, que o KNCR11 ganha dinheiro é através de dívidas do setor imobiliário. Diferente do MXRF11, que ele também tem FIIs, tem FDIC, tem várias outras coisas dentro dele, o KNCR11 não, tá? O KNCR11 deixa bem claro, a minha parte aqui é investir em CRIs, então eu sou um especialista em fazer investimentos em CRIs, então ele não sai simplesmente comprando outro fundo imobiliário, não sai colocando dinheiro em outras coisas a não ser que seja CRIs, e isso é uma coisa que eu gosto demais no KNCR11, tá? Porque se um fundo ele tem a estratégia de investir em CRIs, não faz sentido ele estar comprando outro fundo, tá? Então eu sempre fui bastante contra isso em alguns fundos imobiliários. E aqui é a sua alocação total, tá? Em 96% está em CDI. Então, basicamente, resumindo, tá? O CDI sobe, a Selic sobe, o CDI vai subir, KNCR11 paga mais. Selic cai, CDI cai, KNCR11 paga menos, tá? É claro que isso vai depender muito de ciclo de mercado, tá? Então tem momentos que a Selic está em alta, você vai surfar muito bem, e tem momentos que está muito baixo, que ele vai pagar bem menos do que a média, tá? Só que lembrando que um pequeno detalhe,
CDI aqui no Brasil é campeão, tá? Então, CDI aqui no Brasil é um país de rentista, tá? Então, quem gosta de boas rentabilidades de renda fixa, CDI vai surfar muito bem. Tanto que tem um fundo imobiliário basicamente investido em CDI. Então, o resultado dele é quase que 100% em cima do CDI. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês tenham ficado até o final, tá? Porque se você entra aqui somente para ver preço, isso não importa, tá? Porque o preço que você está pagando ali e o valor realmente do que você está comprando é totalmente diferente. Agora, não se esqueça de se inscrever e até a próxima, hein?